Olá, meninas! Estamos aqui com mais uma live. Fique com elas. Hoje a gente vai ter a participação especial da Gabriela Albuquerque, que é mastologista do Grupo Elas. E a gente vai estar falando sobre os cuidados das mamas em cada fase da mulher. A gente recebeu várias perguntas sobre esse tema. Estou aproveitando e chamando aqui a Gabi para entrar. Vai participar a Gabriela, já está entrando aí. Estou chamando aqui a Larissa também. Oi, oi. Oi, oi, boa tarde. Perfeito, olá. Deixa eu chamar aqui a Tati também. A gente já vai. A gente decidiu fazer essa live porque realmente mama, né, é um assunto que demanda muito aqui na ginecologia. E existe também uma confusão, né, do que é do mastologista, o que é da ginecologia. Então, nessa sequência de lives, a gente está trazendo os convidados especialistas que são realmente voltados para o estudo de cada tema. Então, a Gabi vai conseguir esclarecer muito bem aí para a gente essas questões. Eu vou liberar aqui que tem mais uma entrando. Perfeito. Então, a Gabi, assim, ela foi a live que mais teve pergunta e ela também, assim, foi uma coisa de louco, assim, quando a gente estava no processo de seleção, que foi todo mundo mandando mensagem indicando ela para entrar. Então foi assim, tinha o processo seletivo, foi o pessoal de um grupo falava dela, os outros que eram os alunos do HUB mandando mensagem também indicando ela, o outro falou, não, tem que ser ela, porque ela atende bem, ela sabe tudo. Então realmente a Gabi foi uma coisa assim... Olha, né, a responsabilidade. De todos que entraram, a Gabi realmente eu não conhecia, né? Então a gente fez a reunião presencial, eu não a conhecia ainda, mas foi uma conexão muito boa, né? Eu vou pedir para você se apresentar, enquanto isso eu vou apertar aqui para chamar as meninas, que elas não estão conseguindo entrar. Aí Tá eu joia. vou... Se você puder falar da sua formação, né? Tá joia. Então, gente, boa tarde. Agradecendo o convite, né, da Thalia para participar desse grupo, que é um projeto realmente fantástico. Eu fiquei encantada com a proposta dela. E ela rasgando elogios, assim, a minha responsabilidade agora é de superar essas expectativas. Mas saber tudo ninguém Entrou mais uma. sabe. Mas estamos aqui, então, para ajudar e esclarecer, né, tirar as dúvidas de vocês. E aí, quando a gente entrar, você já quer que me apresente, minha formação, tudo? Pode. Uhum, pode falar. Então, assim, eu sou médica formada aqui em Brasília mesmo. Eu fiz a parte da cirurgia geral antes da mastologia, né? Eu teria a opção de fazer ginecologia obstetrícia como pré-requisito também de mastologia, mas eu fiz cirurgia geral. Eu fui para Minas, na Santa Casa, né, de Belo Horizonte, fiz lá, e depois eu voltei e terminei minha formação aqui no Hospital de Base, residência de mastologia, e agora estou atuando aí nessa área e super feliz de fazer parte do grupo. Perfeito, perfeito. Tati já participou de outras lives com a gente, mas podia se apresentar, porque sempre tem gente nova, né? Sim. Oi, todo mundo. Oi, Gabi. Oi, Thalia. Oi, pessoal que está aí assistindo a gente. Bom, eu sou Tatiana, sou ginecologista, obstetra. Sou de Recife. Me formei lá, mas minha formação comecei no Rio, na UFRJ, em ginecologia. E fiz reprodução humana, terminei aqui no HUB, fiz reprodução humana aqui no HMIP. Sou especialista em reprodução. Perfeito. Ginecologista, obstetra e reprodução. Perfeito. A outra médica que vai participar, que eu deu um probleminha na conexão dela, mas já na sequência ela vai entrar, é a Larissa, né? A Larissa Rezende também é ginecologista e ela é responsável no Grupo Elas pela parte de esteroscopia, lesões de HPV, então ela faz o acompanhamento dessas lesões também e quando ela entrar ela vai se apresentar aqui. Eu vou fazer assim, como já estamos nós três, a gente começa com algumas perguntas e de repente a Tati faz as dela também. E caso a gente não consiga colocar a Larissa, na sequência, a Tati sai e aí a gente tenta ver se ela consegue entrar, beleza? Tá bom. Tranquilo. Por acaso alguma de vocês está com o Instagram aberto no computador? Porque está dando um pouquinho de retorno o som. Se por acaso tiver... Não tá não, né? Tá bom. Não, então tudo bem. Beleza. Tô com nada. Então,
Gabi, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, então, sobre a questão do papel do mastologista, né? O que exatamente o mastologista faz? Você até comentou alguma coisa já sobre a formação, né? Que poderia ser gineco ou cirurgião geral, mas se você puder explicar isso daí para gente. Joia. Então, vamos lá. A mastologia, ela é a especialidade que cuida da saúde das mamas. Então, seja a saúde na questão da prevenção de doenças, o rastreio, o acompanhamento, desde pacientes mais jovens, lesões benignas, eu faço esse acompanhamento até realmente assim, a questão da doença, o câncer de mama, o diagnóstico, o tratamento. Isso envolve tanto a parte clínica, de exame físico, solicitação dos exames de imagem, quanto também a parte cirúrgica. Tanto de doença, de câncer, quanto as lesões benignas também, quando tem indicação de tirar. Então, tudo relacionado à mama, de todas as fases, desde a adolescência, a puberdade, parte de amamentação, as complicações, a prevenção das complicações, até a idade madura também, a parte do rastreamento, que a gente precisa acompanhar anualmente, fazer os exames, é tudo a parte da mastologia que acompanha. Perfeito, perfeito. Tati, acho que você podia fazer algumas perguntas suas que as seguidoras mandaram, né? Tem alguma idade específica que você recomenda que comece o acompanhamento? O acompanhamento específico com a mastologia, ele é recomendado a partir dos 40 anos, né? Então, para as mulheres que completam os 40 anos, a gente faz o acompanhamento anual, fazendo sempre aqueles exames de rastreio. Na consulta, a gente faz as perguntas direcionadas às queixas. E aquelas pacientes que não sentem nada, a gente pede os exames anuais, pelo menos a mamografia, e os outros quando tem indicação. Isso é o recomendado a partir dos 40 anos, mas, claro, se tiver alguma queixa antes disso, ou até aquelas pacientes de risco, que eu tenho certeza que a gente vai abordar esse assunto aqui, né, de câncer de mama, quem tem familiar, às vezes a gente começa o acompanhamento antes. Então, assim, de base, para a população geral, seria a partir dos 40. Mas tendo alguma queixa antes, a gente sempre acompanha também desde cedo. Então, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes, tá? Porque nós, eu e Thalia, né, ginecologistas, a gente faz a avaliação das mamas, né? Pelo menos todo gineco, ele deve... Vocês estão me ouvindo? Que a gente costuma ser muito uma triagem para encaminhar para o mastologista, né? Então, às vezes, não tem nem 40 anos, mas na ultrassom vem uma lesão mais suspeita, a gente encaminha. Então, eu costumo dizer isso, que a gente é muito triagem, né, para encaminhar para o mastologista. E uma coisa que as pacientes acham também, se a presença de uma prótese de silicone, ou se a mulher que é obesa, a mulher que está muito acima do peso, se isso vai atrapalhar no exame físico, se tem alguma coisa assim nesse sentido que atrapalha um pouco mais a nossa percepção durante o exame. O que você tem para falar disso? Olha, dependendo do tamanho da prótese e também do grau de obesidade, pode ter uma dificuldade a mais, sim, na hora de fazer o exame, né? Porque o exame físico... Em relação à prótese, desculpa, elas perguntam também se tem alguma diferença, perguntam muito isso antes de operar, se bota por cima do músculo, por baixo do músculo, se atrapalha o exame físico depois. Entendi. Na verdade, assim, a questão da prótese, ela pode atrapalhar se ela for muito grande, volumosa, né? Dependendo do tamanho, mesmo que coloque por baixo do músculo, independente da posição, porque aí na hora de fazer a compressão, de fazer a mamografia, pode ficar uma parte do tecido da mama que ele não mostre com tanta clareza. Então, assim, ele pode dificultar a gente diagnosticar, às vezes, alguma lesão, pode ficar um pouco mais escondida, digamos assim, mas lembrando que ela não vai causar o câncer, né? Porque muita gente acha que a prótese vai causar o câncer, não. Mas tem manobras que a gente faz durante a mamografia que é para justamente tentar deslocar um pouco essa prótese, para mostrar mais o tecido mamário, né, menos da prótese, para a gente ter uma avaliação melhor desse exame. E com relação à obesidade também, que você tinha me perguntado, ele pode dificultar, assim, na hora que a gente está fazendo o exame físico, palpando a mama, às vezes nódulo, cisto muito pequeno, ele pode ficar mais difícil da gente perceber justamente pelo volume, ou se ele for mais profundo. Mas aí entram os exames complementares, no caso a ecografia também, então para a gente não deixar nada desapercebido.
a mama, muita parte dela é gordura, né? Então, se a pessoa for muito obesa, se tiver muito excesso de peso, pode dificultar nesse sentido. Mas a gente não deixa de investigar ou de achar nada por conta disso. Exame E físico, muitas né? vezes, Fica acaba ficando prejudicado. Pode. muitas vezes até uma mama pequena, né, na paciente que ela é magra, ou uma mama que seja pouco volumosa, muitas vezes a gente palpa e não sente alguma coisa, né? Porque às vezes é pequeno e não é perceptível ao toque, né? A gente vê na imagem. Né, depende muito também da densidade, né? A gente fala assim, as pacientes que são mais jovens, principalmente as que nunca amamentaram, a mama é muito densa. O que é isso? Tem muita glândula e pouca gordura, essa proporção. Então, quando a gente palpa, ela é mais firme. Então, a consistência de nódulo, de cisto, é muito difícil de diferenciar. Então, assim, a obesidade sozinha não é o único fator que dificulta, não. Eu vou até aproveitar o gancho que você falou dessa questão do exame físico, né? Que teria, no caso, a habilidade da pessoa que está examinando, né? E a característica da mama, para você falar, então, sobre autoexame, né? Porque vieram várias perguntas sobre isso, né? Como faz, em que situação precisa fazer, a partir de qual idade, que eu acho que tem a ver, né? Nesse contexto. Tem demais. E isso, na verdade, assim, devia ser educado para as mulheres, assim, para as meninas, na verdade, desde cedo. Porque a gente não fala mais a questão do autoexame, na verdade, é um autoconhecimento. Então, quanto antes a mulher, a menina, a adolescente conhecer o seu corpo, mais rápido ela vai poder identificar alguma alteração. Então, assim, não tem idade para você começar o autoexame. Na verdade, assim, você tendo já a puberdade, já a sua mama com aumento do volume, cria o hábito. A gente recomenda sempre uma vez ao mês para aquelas pacientes que menstruam, que estão na idade mais jovem, né, fazer uma semana depois da menstruação, que a mama já está desinchada, já não está mais tão dolorida. E como é que é feito? Quando você vai entrar no banho, tirou a roupa, a primeira coisa é olhar. Então, você vai olhar no espelho, ver se a mama está no formato normal de sempre, se tem alguma retração, ou seja, algum lugar que está repuxado, se o mamilo entrou, ou se tem algum lugar que está mais abaulado, alguma coisa diferente. Então, a primeira parte do exame é visual. E aí, no banho mesmo, quando estiver ensaboando, ou depois, quando estiver passando um hidratante, com a mão aberta, você vai sentir sua mama como um todo e a parte da axila. Então, com a mão atrás da cabeça, vai ensaboar a mama, com a mão espalmada mesmo, sentindo, e a axila, para ver se não sente nenhuma região endurecida, alteração na pele. E, na verdade, é só isso. A gente nem fala muito de ficar espremendo também o bico do peito para ver se está saindo líquido. Deixa que isso aí a gente faz no consultório. Porque muitas vezes chega a paciente reclamando que está saindo, mas assim, faz uma força muito grande, acaba machucando e pode sair sangue, algum outro líquido que não seja por conta de uma doença, às vezes só realmente do trauma local. Então, uma vez por mês, fazer essa avaliação quando estiver entrando no banho, no espelho, durante estiver ensaboando, a hidratação, só isso mesmo. E aí, sentindo alguma coisa, procurar a consulta para a gente investigar essa alteração. O interessante dessa questão do autoexame é que eu acho que ele também tem, ele tem esse papel de fazer identificação realmente de alguma possível lesão. E, logicamente, que a mulher que se consulta ciclicamente, o profissional vai conseguir sentir antes dela, né? Então, assim, se a mulher consulta com frequência, o profissional vai acabar sentindo antes. Mas a mulher fazendo o autoexame tem toda uma questão de autocuidado, né? E de ela estar atenta. Então, isso também impacta em outros cenários, né? Sim. Exato. Eu tenho alguns pacientes, eu sempre falo, quando eu vou examinar, eu pergunto, você tem feito autoexame e tal? Eu sempre recomendo. E tem algumas que responderam assim já várias vezes. Ah, doutora, eu faço de vez em quando. Ah, doutora, eu não faço muito não. Eu pergunto, por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não perceber, de deixar passar, ou eu tenho medo de sentir. Isso é verdade. Aí eu disse, olha, você não precisa saber o que você está sentindo. Você precisa perceber uma mudança. Exato. Então você vai olhar no espelho e vai ver que alguma coisa mudou. Você vai sentir, isso aqui não estava aqui antes. E ela só vai saber se fizer isso constantemente, né? Exatamente. Então você não precisa saber se o que você está sentindo é coisa boa, é coisa ruim, ou não é nada. Mas você precisa saber o que mudou. Então você precisa se conhecer. Então eu sempre falo para as minhas pacientes. Então, se você sentiu alguma coisa que achou diferente, ou está com medo, está na dúvida, vai no mastologista ou vai no gineco, que é o gineco avalia, se for preciso, vai te encaminhar para o masto.
Então, eu sempre recomendo isso, eu acho isso importante, você saber o que mudou. Então, Exatamente. esse autoconhecimento, ele é muito bom. Em todos os sentidos da vida da gente, a gente precisa se conhecer, né? Com certeza, com certeza. Pode continuar, Tati, porque aí na sequência você terminando, acho que se de repente você fizer mais umas 2 perguntas, a gente troca para a Larissa entrar, porque eu tô vendo que realmente não vamos conseguir as Não está 4 hoje. conseguindo. Eu acho que se... Ah, mas já desativou os comentários, né? Desativei. Uhum. Depois, hein? Tá bom. Em relação aos exames de imagem, quando que você acha que é necessário uma mulher jovem começar a fazer exames de imagem? De ultrassom? Tipo, eu recebo uma paciente no meu consultório de 18 anos. Eu tenho que pedir ultrassom para ela de mama? Ela vai querer que eu peça, mas eu tenho que pedir? Não, você não tem obrigação de pedir, né? Na verdade, assim, paciente jovem, a gente vai ser muito guiado justamente por essa questão do exame físico, né? Essa triagem que você falou. Então, se você sentir alguma alteração durante a sua avaliação, ou então ela mesma percebeu alguma coisa diferente, então é mais no sentido, assim, de investigar e não de rastrear, ou seja, a gente não vai pedir para todo mundo que é jovem. Então, aquelas que têm alguma queixa específica, sentiu alguma coisa diferente, aí enquanto a gente está avaliando, porque muitas vezes a gente também tem dúvida, né, na palpação com as mamas que são jovens, densas, a consistência de nódulo e da glândula mamária mesmo, às vezes é muito parecida. Então, a gente pede um ultrassom, um exame para a gente poder diferenciar. No caso de pacientes mais jovens, a gente evita a mamografia, né, porque não tem tanto benefício, a gente não consegue ver tantas lesões. Tem algumas exceções que a gente pede mamografia, sim, antes dos 40 anos, mas tem outros exames que são melhores, às vezes a ressonância, mas a gente vai selecionar para o caso de pacientes que têm risco, né, pacientes que têm história na família de câncer de mama. Então, sim, com relação à sua pergunta, pacientes jovens, é mais o exame físico mesmo, e quando tem necessidade, no geral, a gente pede ultrassom. E o que leva mais a paciente jovem para o consultório do mastologista? Não estou falando para mim, como gineco, que chega para mim, estou dizendo que vai direto para o masto, que não passa por mim. O que costuma chegar mais para você? Chega muito para mim a questão quando fez o autoexame, percebeu algum nódulo, algum carocinho, alguma coisa diferente que ela percebeu. A questão da dor na mama mesmo, a dor mamária é muito comum, paciente jovem, até por questão hormonal, o ciclo menstrual, aquela dor associada ao ciclo, né? E chega para mim as que foram criadas por vocês também, assim, muitos achados incidentais, assim, durante os exames de rotina, paciente que está fazendo por algum outro motivo, cirurgia plástica, então assim, vai fazer algum exame e por acaso achou um nódulo, então elas vêm desesperadas, porque não sentiam, não perceberam, não viram nada, mas no exame veio falando que ela está com alguma coisa. Então são mais achados mesmo, assim, a paciente não está sentindo nada, mas no exame que foi pedido por qualquer outro motivo, foi achado um nódulo, um cisto, então essas são as causas mais comuns. Já que você falou em nódulos e cistos, a gente sabe que os exames, eles têm uma classificação, né? O BIRADS, aí eu vou deixar que você explique isso daí. E as pacientes, quando dá alguma alteração, quando passa para um BIRADS 3, por exemplo, a gente diminui o espaço entre um exame e outro, né? Uma avaliação e outra. E aí eu sempre explico por que a gente está diminuindo esse tempo. E aí elas perguntam, doutora, eu sei que você está me dizendo que não tem indicação para fazer biópsia, mas eu não consigo ficar sem saber o que é. Então, quando que a gente precisa biopsiar nódulos, cistos? Sempre precisa? Não precisa? Fala aí um pouquinho para mim. Assim, a biópsia ela é muito indicada quando tem alguma característica desse achado que seja suspeito. Isso é visto no exame e é classificado com esse BIRADS que você falou, né? Então, essa classificação do BIRADS vai do 0 ao 6, e o 3 geralmente é um achado novo. Então, é aquela paciente que fez o exame a primeira vez, ou então apareceu um nódulo de uma hora para outra, ele vai vir classificado como um 3, e aí a gente tem que diminuir o espaço de acompanhamento para ver esse achado novo, se ele não vai mudar, se não vai ter nenhuma alteração durante esse período, né? Mas o BIRADS 4, ele já tem alguma característica que é suspeita, e a gente não pode esperar esses 6 meses para ver se vai piorar, se vai evoluir. Então, geralmente, a partir do BIRADS 4, a gente já indica algum tipo de biópsia. São vários tipos, pode ser de punção, pode ser de cirúrgica, enfim. Aí vai depender também do exame físico, a gente associa várias coisas para poder definir a conduta. Mas, geralmente, levando em consideração ao BIRADS, é a partir do 4 que a gente pede.
associado com o exame físico, assim, as alterações que foram encontradas e o histórico também, o risco pessoal dela, né, de ser alguma lesão mais suspeita, maligna ou não. E também é importante ela saber que não é sempre que ela precisa tirar aquele nódulo, né? Um Exatamente. fibroadenoma, por exemplo. Tem vários que eu conheço que, doutora, eu não quero ficar com isso aqui no meu seio. Não, eu sei que isso não vai virar nada, não tem risco de nada, mas eu não quero ficar cheio de nódulo nos meus seios. O fibroadenoma passa pela cirurgia. Passa pela cirurgia. O fibroadenoma, ele é o mais comum, ele é o nódulo mais comum, né, encontrado. Ele é benigno, ele não tem essa característica de crescer, de mudar, mas muitas pacientes pedem sim para a gente retirar, seja por estética, porque tem uns fibroadenomas que são grandes, então assim, já são visíveis. Tem uns que às vezes incomodam, porque fica numa posição que o aro do sutiã, o bojo fica pegando, então fica incomodando. E às vezes até a questão da ansiedade mesmo. O paciente não quer conviver com aquilo, é pequenininho, a gente sabe que é benigno, mas ela fala, eu quero tirar. Tudo bem, não tem problema tirar, mas assim, dizer que tem indicação formal, porque é perigoso, não tem. Mas a opção de tirar existe e fica muito a critério dela e de discutir, né, com a médica, especialista, e explicar todos os riscos que tem inerente a uma cirurgia, por mais que seja simples. Enfim, é pesar na balança se vale a pena mesmo tirar ou não. Mas pode tirar. E eu recebo muita paciente de todas as idades. Você falou ali, quando eu perguntei de paciente jovem que procura direto mastro, mas eu recebo paciente de todas as idades com queixa de dor nas mamas, que vão fazer a prevenção, não me procuram por causa da dor nas mamas, mas que acabam dizendo, doutora, tem épocas que meus seios doem muito. Ou então chega assim, doutora, eu não estou aguentando usar sutiã, não estou aguentando ficar sem sutiã, não estou aguentando nada, tudo dói. Então, fala um pouquinho pra gente dessa dor nas mamas. O que mais teve pergunta aqui foi isso, era de dor na mama e história familiar de câncer. Foi assim, o que mais foi bombardeado, assim, a quantidade de perguntas mesmo com dor ou sensibilidade nas mamas. A dor na mama realmente é uma causa assim, muito comum da procura, né? Lá no consultório. As pacientes geralmente são pacientes mais jovens e o importante é assim, a gente esclarecer, porque com esclarecimento, com conversa, assim, a gente sabendo que não tem nada grave, a gente resolve quase que 100% dos casos da dor sem precisar de medicação. Porque 80% até 90% desses casos de dor são por causas benignas, fisiológicas, o próprio metabolismo da mama, digamos assim. Então, a mama ela é muito influenciada por hormônio. A causa mais comum é a questão do ciclo hormonal mesmo, ciclo menstrual. Então, aquele período de TPM, que a mama está muito inchada, que está sensível, é a principal causa de dor na mama. Mas não são só os hormônios da menstruação que podem causar essa dor. Por exemplo, o cortisol, o hormônio do estresse, ele também causa muita dor na mama, desconforto. Então, essa época, por exemplo, agora de pandemia, isolamento, a gente está todo mundo passando por um estresse, né? Querendo ou não, isso também afeta a dor, a sensibilidade. Questão de alimentação também, muito café, muito chocolate, Coca-Cola. Então, uma dieta desregulada também provoca dor na mama. Questão de sutiã errado também, é super comum. Eu vou examinar a paciente, uma coisa que eu observo muito, isso é meu, é a marca que o sutiã fica na mama, apertada. A gente sempre vê aquela marca do bojo aqui no meio, assim, e a gente fala assim, esse tamanho tá errado para você, porque o bojo ele tem que calçar embaixo da mama, então o suporte não tá adequado, então, aquele ferrinho fica pegando. Calcinha também, direto. Sempre tá marcando. Isso. A gente percebe isso até para orientar vocês, né? Porque assim, se você simplesmente trocar um sutiã, colocar um top, ou então um sutiã do tamanho adequado, você vai ver que vai melhorar muito a vida. Então, a dor mamária é uma causa mais comum. Claro que sim, tendo indicação, a gente pode sim pedir exame de imagem para investigar alguma coisa e descartar alguma doença, se for o caso. Mas a imensa maioria, assim, com exame, com a conversa, a gente vendo o hábito da mulher, a gente sabe mais ou menos diagnosticar por que está causando a dor e a gente resolve ali na conversa, sem precisar de remédio, de anti-inflamatório, nada de uso contínuo, a gente consegue resolver no consultório mesmo. Gente, eu vou sair para a Larissa poder entrar. Eu estava até falando com ela, você desculpem eu ter ficado olhando de vez em quando pro lado, porque aí então eu vou jogar para ela entrar para fazer as dela também, e aí na sequência eu tento ver se dá para ficar às 4, para você fazer os comentários também. Mas é bem possível que acabe ficando 3 mesmo.
Tá. Tudo bem? Beijo grande para Obrigada. todo mundo. Beijo, obrigada, Tati. Para vocês se eu não voltar. Beijo, gente. Obrigada. Você podia responder uma pergunta, que é o seguinte: Claro. várias pessoas mandaram falando a questão de prótese, né? De colocar cirurgias no geral, prótese, mamoplastia redutora. E aí, qual seria a importância de consultar antes com o mastologista? Quais são as recomendações antes de fazer o procedimento, no caso? Como é que funciona exatamente isso? Enquanto isso, estou chamando a Larissa. Tá, joia. Eu gosto sempre, assim, de orientar para as mulheres que pretendem fazer uma cirurgia estética de mama, de passar com o mastologista antes. Muitos cirurgiões plásticos, eles mesmos pedem os exames, eles analisam, e aí só quando tem uma alteração eles mandam pra gente. Isso às vezes é ruim, porque assim, a pessoa tá com a cirurgia marcada, já tá com tudo pronto, e aí chega uma coisa que eu vou ter que investigar. Isso demanda tempo, e acaba que ela vai ter que desmarcar tudo. Então eu sempre falo assim, gente, consulta antes para ver se tá tudo ok, porque a gente vai fazer como se fosse um check-up, ver se tá tudo bem com a mama, se não tem nada suspeito, não tem nenhum achado, que seja prioridade da gente investigar antes de fazer uma cirurgia estética, e às vezes até algum achado benigno que pode prejudicar esse resultado depois da cirurgia. Então, às vezes a pessoa tem um nódulo, uma localização que ela não sabe, não é palpável, mas na hora que ela fizer uma cirurgia de uma prótese, isso pode, por exemplo, apertar o nódulo para mais superficial e ele ficar visível, ficar numa posição assim que fique desfavorável. Então é sempre bom a gente fazer uma avaliação das mamas antes, para ver se não tem nada que a gente precise investigar, ou tratar, ou encaminhar, antes de fazer a cirurgia com a cirurgia plástica. Perfeito, perfeito. E aí, trazendo segurança, né? Porque é um procedimento estético. Eu recebi algumas questões relacionadas a estudo genético, Gabi. Em que situações a gente faria, né, esse estudo genético? As pacientes, assim, elas que têm o risco, né, de câncer de mama, a gente geralmente faz uma orientação, a gente faz a consulta assim, mais detalhada, para a gente saber quais são esses riscos, qual a ligação, assim, questão familiar, e a gente encaminha para o geneticista para fazer aquele aconselhamento genético, e se for necessário o painel genético, em alguns casos. Geralmente está relacionado a alguns tipos de câncer mais agressivos, né, quando acontece em pacientes mais jovens, geralmente antes dos 40 anos, que a gente chama de triplo negativo, quando tem vários casos na família, caso de câncer de mama em homens também. Então são casos assim selecionados, são exceções, que a gente desconfia que esse câncer pode estar relacionado a alguma mutação hereditária. Porque assim, a grande maioria também, cerca de 80%, 90% dos cânceres são os que a gente chama de esporádicos. Não são aqueles hereditários, ou seja, que a pessoa já nasce com a mutação que predispõe ao câncer. Esse, graças a Deus, é a minoria, né? Nesses casos, a gente seleciona com relação a essas características que eu te falei, que são de pessoas que têm mais risco, e a gente encaminha para fazer esse estudo. Que aí o segmento, a conduta vai ser diferenciada, né? Questão dos exames de rastreio, ou até questão de fertilização. A Tati acabou de sair, né? Questão de risco, preservação da fertilidade, no caso de fazer também mastectomia profilática. Então, assim, o acompanhamento é completamente diferente da paciente que tem risco, que tem a mutação. Então, é importante a gente ver durante a consulta quais são essas pessoas para a gente encaminhar e fazer o segmento individualizado. Perfeito. Então, aproveitando o gancho desse ponto que você colocou sobre o risco familiar, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, essa questão. Então, o familiar teve câncer. Então, quem é o familiar que a gente tem que prestar atenção? O que muda para essa mulher depois de ela saber que teve alguém com câncer na família? A gente sempre pergunta assim, quem que é o familiar, o grau de parentesco, né? Então, assim, parentes de primeiro grau, quanto mais parentes de primeiro grau e pacientes mais jovens tiveram câncer, maior é o risco desse câncer estar associado a essa hereditariedade que eu falei. Mas a maioria, então, são os esporádicos. Então, a maioria das pacientes tem um parente, assim, que tem já aos 60, 70 anos, que é o mais comum. Então, o risco dessa pessoa aumenta, mas aumenta menos do que aquela que já vem com a mutação. Então, a gente sempre orienta a questão de hábitos
alimentares, atividade física, fazer o acompanhamento, o rastreio de uma forma mais segura, não pular ano, né, pular exame, essas questões. Agora, quando a gente detecta aquele familiar que tem uma chance de ter realmente a mutação, a gente acompanha antes. Então, a pessoa tem um parente que teve câncer de mama, vamos supor, antes dos 50 anos, que entra naquele grupo de risco que eu te falei, a gente começa a acompanhar essa paciente. Ao invés de fazer o rastreio a partir dos 40, a gente calcula 10 anos antes da idade desse parente que teve o câncer. Então, se a pessoa teve câncer aos 45, a partir dos 35 a gente já vai acompanhar essa paciente. E aí entra também o aconselhamento de família, irmãs, mãe, para filhas, para a gente poder fazer essa seleção e orientar de uma forma adequada. Perfeito. Então, nesse caso, se realmente tem o familiar, o recomendado é que essa pessoa procure um mastologista, né, para poder ter essas orientações, ou até mesmo perguntar para o gineco, né? Sim, sim. Perfeito. E você chegou a comentar sobre homem também agora, né, ainda há pouco. Então, como que é isso? Essas consultas para homem? Em que situações que elas acontecem? Fala um pouco para a gente sobre isso. Uhum. Os homens, assim, homem é mais difícil de consultar, né? De cuidar da saúde, isso a gente sabe. Geralmente eles procuram a gente para poder fazer uma avaliação quando eles sentem alguma coisa que está errado. Eles não fazem prevenção. Então, para homem que não tem a glândula mamária desenvolvida, é muito mais fácil perceber um nódulo, alguma alteração assim, né? Seja visível, seja palpável. Então, a maioria vem quando tem alguma coisa que ele sentiu diferente, que ele palpou, ou então questão também de ginecomastia, né? Que é o aumento do volume da glândula mamária fora do habitual. Tem a ginecomastia, que é a glândula que aumenta, e tem a lipomastia, que é só o acúmulo de gordura. Mas isso é muito difícil, assim, de uma pessoa, né, que não tem o estudo, saber palpar para poder diferenciar o que é glândula, o que é gordura. Então, a maioria deles vem para a gente poder investigar, ver se precisa de algum tratamento específico, se for o caso de glândula que desenvolveu por algum desequilíbrio hormonal, ou se tem algum nódulo realmente que a gente precisa investigar, porque homem tem câncer de mama também, né? É raro, mas existe. Então, a gente precisa cuidar e chamar a atenção desses homens aí para quanto antes perceber alguma diferença, também procurar a consulta para a gente poder orientar e dar o seguimento nisso. Perfeito. Outro comentário que chegou aqui, tanto para mulheres adultas como para jovens, né? É a questão da assimetria das mamas. Então, teve uma que mandou um relato assim, bem impactante, adolescente, que assim está questionando com a família sobre operar ou não. Então, assim, é comum uma mama ser diferente da outra? Não é comum, na verdade todo mundo tem uma mama diferente da outra. O natural é a gente ter essa assimetria que chama, que é a diferença. Só que geralmente essa diferença é pequena, né? Ou é coisa que não incomoda, não é tão perceptível. Mas tem alguns casos assim que essa diferença pode aumentar. Então, você falou de paciente jovem, é muito comum durante a adolescência. Durante o desenvolvimento, a puberdade, as mamas, elas podem se desenvolver, às vezes, de uma forma diferente. Então, muitas vezes cria uma ansiedade, aquela paciente jovem quer operar porque uma está muito grande, a outra está muito pequena, quer diminuir ou quer pôr prótese. A gente sempre aconselha, quando está durante essa fase de adolescência, esperar acabar o desenvolvimento completo para a gente poder ver se vai precisar de alguma intervenção cirúrgica, se é alguma disfunção hormonal, algum descontrole que a gente precisa controlar com medicação. Então, durante a adolescência, é normal acontecer essa alteração, isso tanto para homens quanto para mulheres, tá? O homem também tem esse aumento de volume, depois ele pode voltar, regredir espontaneamente. Agora, outra fase da vida também que é muito comum dessa diferença ficar um pouco mais evidente é durante a amamentação. Porque justamente por essa diferença que eu falei que a gente sempre tem das mamas, às vezes a gente tem mais glândula de um lado do que do outro, não é tão perceptível quando a gente está durante, né, a vida normal, mas durante a gestação ou quando a gente está amamentando, que tem a produção do leite, fica mais evidente essa diferença. E tem algumas coisas que podem piorar também, questão da amamentação, às vezes a criança prefere uma mama do que a outra, então aquela mama é mais estimulada, produz mais leite, então assim, isso se for continuado, mesmo quando ela parar de amamentar, essa diferença pode se manter. Então a gente sempre fala, tenta estimular, mamar dos dois lados por igual, para a gente poder manter esse equilíbrio, para a diferença ficar o mínimo perceptível possível depois. Mas é comum sim essa diferença, e se manter, geralmente é cirurgia estética mesmo. Não tem nenhum comprometimento, risco, mas
pode acontecer de É. ficar. Eu vou até fazer um depoimento, né? Porque, como você falou, todas as mulheres têm um pouco de assimetria. Então, eu, como todas as outras mulheres, também tinha e tenho um pouco de assimetria. Mas no período da gestação, a partir de 24 semanas, foi um negócio assim desesperador. Então, uma ficou muito maior do que o outro, muito. Então, eu disfarçava nas fotos, eu inclinava mais de um lado que do outro, mas na verdade eu chorava absurdamente porque uma mama cresceu tanto que estava começando a ter estria e eu ficava com meu marido desesperado, passando creme, creme. E realmente, assim, no pós-parto, a diferença não ficou tão nítida quanto na gestação. E aí, agora que eu estou no processo de desmame, né? Então, só agora que eu estou conseguindo desmamar a Melissa, realmente tá retomando, mas foi uma coisa assim de muito impacto. Então, apesar de eu saber das mulheres que falavam sobre isso, né, na hora que foi comigo eu senti assim, gente, meu Deus, entendeu? Então, se é no E eu tô período da... amamentando também. Então, assim, eu coloco de um lado que ela prefere, aí, opa, tá na hora de trocar. Aí ela bota a cabeça pra cá, não, vem pra Difícil. cá. E aí a gente fica, assim, É, tentando de um jeito equilibrar, mas é isso mesmo, é acontece com todo difícil, né? mundo e é É. normal. A E gente aí, orienta e nesse tranquiliza. período tem que ter paciência, né? Porque não dá para Ah, fazer um com certeza. procedimento, né? Não, de forma alguma. Perfeito. É, uma pergunta que, na verdade, quem recebeu foi a Larissa. Ela realmente teve um problema na internet e não tô conseguindo. Que ela me mandou aqui, que perguntaram para ela, foi a questão da saída de líquido da mama. Então, a mulher está saindo líquido da mama sem fazer nada. Enfim, e se pode ter alguma correlação com a amamentação também, caso próximo teve amamentação. Entendi. Pode, na verdade, assim, quando a mulher amamentou, se ela, mesmo que ela desmame, mas vamos supor, continua com estímulo ali no mamilo, na papila, pode continuar a produção de leite, né, de líquido. Então, isso a gente vai avaliar de acordo com o tempo que ela já desmamou, como é que está sendo esse estímulo da mama, se ela está manipulando demais, porque isso pode continuar produzindo. E também pode ter a saída de líquidos não relacionada à amamentação, né? E a gente vai perguntar durante essa consulta se esse líquido sai espontaneamente, a quantidade, a coloração, porque aí tudo vai depender, mas assim, é muito comum a gente falar que é comum, é normal sair líquido da mama, geralmente quando a gente aperta, por isso que a gente fala no autoexame, não aperta em casa, E tem um porque a jeitinho, glândula né, de apertar. tem o jeito, a quantidade de força que a gente coloca, né? Então, porque senão você pode machucar. Mas a glândula, principalmente quem já amamentou, por onde sai o leite ali, os ductos, às vezes fica um pouquinho dilatado, a glândula produz aquela secreção que é para lubrificar aquele canal, então pode acumular o líquido ali, e aí às vezes aquele excesso sai. E aí a mulher viu que saiu, opa, deixa eu ver se continua saindo, e continua apertando. Isso estimula a produzir mais, e aí continua saindo, e aí ela desespera. Falou, pronto, tô com câncer, preciso ver o que é. E a maioria dos casos são benignos, a gente só orienta realmente para não fazer esse estímulo, para não machucar. Mas em alguns casos, sim, a gente precisa investigar, principalmente quando é sangue, quando é de um lado só, quando tem uma coloração específica, assim, a gente precisa investigar para ver se tem alguma alteração daquele lado. Mas a maioria das vezes é normal. Perfeito. Então, tiveram mais outras perguntas que apareceram aqui, que eram sobre dor, que você já respondeu, né, que a Tati falou. Sobre Sim. calcificação na mama, se é perigoso, por que acontece calcificação na mama? Uhum. A calcificação, na maioria das vezes, é benigna também. Ele é um processo normal do envelhecimento da mama, né? Então, a gente até percebe que as mulheres mais idosas geralmente têm mais calcificação na mama, ou então até aquelas que já fizeram alguma cirurgia, algum procedimento, porque durante a cicatrização faz fibrose, então tem depósito de cálcio. Então, são esses estímulos que geralmente fazem aparecer essas calcificações. Aqueles que eu falo que são mais idosos, que vão aparecendo com o tempo, é por conta da atrofia, porque vai diminuindo o hormônio, diminui a quantidade de tecido mamário, ele vai atrofiando, vai sendo substituído por gordura, e nesse processo vão formando alguns depósitos de cálcio. Então, a gente sempre vai avaliar essas calcificações, se estão aumentando, como que são as características dessas calcificações, para a gente ver se precisa investigar, porque alguns tipos de calcificações, os formatos, quando elas estão muito agrupadas em algum lugar específico da mama, eles podem sim ser o primeiro sinal do câncer. Antes mesmo de formação de nódulo, de palpar alguma alteração, então as calcificações, principalmente, são os motivos da gente fazer a mamografia, porque elas não são vistas
no ultrassom, não são palpáveis no exame físico, então a gente vai ver na mamografia. Daí a importância da gente fazer sempre, para a gente, se for alguma coisa ruim, maligna, suspeita, quanto antes a gente tomar as condutas para evitar o pior. E até isso que você colocou é importante, porque algumas mulheres falam assim, poxa, mas eu preciso mesmo fazer mamografia, ou então nunca fez, de repente, a primeira vez, mas eu já fiz um ultrassom, não deu nada, eu preciso realmente fazer mamografia. E aí, mas tentam fugir, precisa mesmo. Precisa. Um exame não substitui o outro, infelizmente a gente não pode substituir a mamografia por um ultrassom, por uma ressonância, não pode, a gente precisa da mamografia ainda. É o grande exame de rastreamento, né? Perfeito. Sim. Algum outro comentário, alguma outra questão que você queira, de repente, falar, que você tenha recebido aí, se quiser dar uma olhadinha nas perguntas também. Eu acho que foi tudo muito bem abordado aqui. Eu acho que foi bem tranquilo. Tiveram outras perguntas aqui, mas acho que a gente já abordou também dentro do tema. Uma coisa, assim, que eu queria pontuar, né, até no momento que estava você e a Tati respondendo uma pergunta que ela recebeu da seguidora com relação a essa questão de encaminhar, né? Eu acho que tanto os ginecologistas quanto os pacientes têm muito na cabeça a visão do mastologista como um médico que seria na sequência do gineco, né? E na realidade, o que a gente está discutindo tanto, né? O que inclusive, o que a gente vai apresentar depois como proposta, né, de atendimento, não seria isso, seria o mastologista também como essa primeira... Queria que você comentasse alguma coisa sobre isso, de repente. O ideal, assim, é fazer esse acompanhamento conjunto, né? Porque tem muitos assuntos que estão interligados. A questão do hormônio que a gente conversou, da dor mamária. Então, tem muita coisa que a gente vai ver junto de acordo com a fase da mulher. Então, gestante, por exemplo, consultar já com mastologista, às vezes ter alguma orientação, se está com alguma dúvida para amamentar, para evitar alguma complicação, né, durante o aleitamento. Então, não precisa esperar ter um encaminhamento, achar alguma coisa ruim, porque geralmente eu até pergunto aos meus pacientes, o que te trouxe aqui? Quem te encaminhou? Porque a maioria ou vem depois dos 40, porque sabe que tem que fazer o rastreio, ou então vem antes porque alguma coisa aconteceu, ou de ruim, ou vem encaminhado por algum médico, mas não, a gente cuida da saúde das mamas, então se tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, não precisa necessariamente passar por outro, para poder fazer os exames, chegar para mim já com tudo pronto, porque às vezes até a gente pede uma coisa diferente, né? Eu recebo às vezes muitas pacientes com exames, biópsias desnecessárias, eu pego assim, o exame e falo, gente, isso aqui não precisava ter sido feito. Mas aí foi para algum outro médico, algum sem especialidade, né, assim, enfim, todas as especialidades, às vezes, entram um pouco na outra, né. E aí eu falo, é melhor, às vezes, a gente ter uma segunda opinião, vai com o especialista, pergunta antes de fazer, porque a gente pode poupar, às vezes, um procedimento, alguma coisa que seja mais invasiva, e foi feito de forma desnecessária. Então, tanto da parte de orientação, para a gente poder fazer uma prevenção, uma conversa mesmo, até realmente a fato de ter achado alguma coisa ruim, de precisar tratar cirurgia, seja benigno, precisando, a gente está à disposição desde lá da adolescência até a senilidade, a gente acompanha as mamas. E uma coisa que a gente tem conversado muito também, né, Gabi, nas nossas reuniões, é que assim, e a conclusão que a gente está chegando, né, do desenho que vai ser na clínica é que na maioria dos casos, a mulher não tem indicação de consultar de 6 em 6 meses com um ginecologista, né? Uhum. E a tendência é que algumas mulheres não façam a prevenção anual. Então, lógico que isso tem que ser discutido caso a caso, mas a proposta seria, então, naquele momento, tem indicação de fazer o preventivo, então ela vai consultar com um ginecologista, né? Mas aí, na sequência, com 6 meses, que seria o momento dela repetir aquele exame da mama, né? O ideal seria ela ir, então, com o mastologista, e aí o mastologista fazer todo aquele acompanhamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né, Gabi? Sim, até porque, assim, a gente tem uma formação que é de medicina, né? A mastologia, eu como mastologista, eu tô aqui para ver a saúde das mamas, mas, claro, se você chegar para mim com uma outra queixa, eu não vou ignorar isso, não, só quero ver seu peito. Não é assim, a gente vai direcionar, a gente vai investigar, a gente vai ver se precisa
a gente vai ajudando, né? A gente vai tateando. Claro que eu não vou entrar numa área que não é minha, mas assim, a gente não ignora, até porque muitas coisas estão interligadas. Questão de doença, que nem eu falei, às vezes a pessoa está com estresse, ansiedade, está liberando cortisol e está com dor na mão. Com certeza. Então a gente, sei lá, faz um diagnóstico, às vezes, que ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ou precisa de algum outro tipo de... tá com dor na mama, disfunção hormonal. A gente encaminha para o ginecologista para ver a questão do ciclo. Então tá tudo muito interligado. Exato, né? A gente precisa fazer uma consulta assim, bem integral do paciente como um ser humano, não como a mama. Eu não estou ali para examinar um peito. Eu vou ver a mulher, vou ver tudo para a gente ver as queixas e direcionar para quem precisa e para ela ter um tratamento otimizado. E fazer com que a mulher não precise consultar várias pessoas naquele mesmo período, né? Até recentemente encaminhei um caso para você, a paciente, enfim, não tinha indicação de fazer preventivo naquele momento, mas tinha uma indicação clara de avaliação da mama. E também, aí ela me questionou, mas eu também vou ter que fazer o controle do DIU. Eu falei, mas a Gabi vai atender você e você não precisa consultar comigo só porque tem que fazer um ultrassom para controle do DIU. Ela vai pedir. Então, assim, não precisa ser tão setorizado assim, né? Não, de forma alguma, gente. Pelo contrário, né? A ideia é justamente integrar e a gente poder poupar, assim, essa paciente de ter muito trabalho ou dispendioso, assim, questão de exames desnecessários. Exatamente. Perfeito. Uma pergunta que chegou foi sobre mamografia, que você comentou sobre o 40 anos. Seria até que idade? Como é que está essa recomendação? Se mudou alguma coisa em relação até que momento acompanhar? Ótimo. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia, tudo, a gente vai até os 70 anos. Então, é anual dos 40 aos 70 e depois disso a gente vai individualizar. Eu tenho pacientes que eu continuo pedindo anualmente, às vezes a mama é densa, ainda tem muita glândula, então tem histórico na família de câncer de mama. Então, essas pacientes, assim, a gente não pode simplesmente não fazer mais exame. Mas a gente vai individualizar. Às vezes a paciente não tem risco nenhum, a gente pode espaçar para de 2 em 2 anos, a gente pode ir espaçando mais. Então, depois dos 70, não tem a indicação de ter que fazer com obrigatoriedade anualmente. A gente vai individualizar cada caso. E às vezes a gente vê até algumas mulheres que não querem parar, né? Então, alguns pacientes que não querem parar e querem continuar a colher preventivo, inclusive, né? E a gente vai fazer. Se precisar, a gente faz. Com certeza. Perfeito. Muito bem. Acho que foi ótimo, né? Foi legal. Deu pra gente abordar tudo e deu pra seguir no tempo direitinho. Na verdade, acabei de lembrar. Na verdade, a gente passou do tempo. É porque eu abri a live e fechei e abri de novo. Foram duas. Já tinha esgotado. Perfeito. Então tá bom, Gabi, eu assim agradeço muito, né, a sua participação, agradeço também a Tatiana Ribeiro, que é ginecologista especialista na questão da reprodução humana, que já está aí participando em várias lives com a gente, a Larissa, que, enfim, pegou várias perguntas, separou, mas infelizmente não conseguiu entrar, mas a próxima acho que eu faço sozinha com ela. E é isso, não sei se você teria mais algum comentário, alguma questão. Não, foi ótimo. E assim, apesar da live ter acabado agora, né, eu me coloco à disposição se quiser continuar mandando dúvida também, colocar na caixinha para você, para mim. E a gente está já atendendo, né? Então, precisando de uma consulta, um exame físico, enfim, mais alguma dúvida que não queira perguntar aqui para a gente, né, tirar ao vivo, a gente está à disposição. Perfeito, perfeito. Inclusive, a Gabi tá com um conteúdo muito legal lá no canal nosso do YouTube, tem vários vídeos lá. A gente fez uma playlist só para ela e ela explica outras coisas também, além do que a gente já falou aqui na live, então acho que vale a pena ir lá conferir. Tá certo? Obrigada, Thalia, então pela oportunidade. Então tá bom. Um beijo, Gabi. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.